Quais são os personagens mais poderosos de todo o Naruto Shippuden? No decorrer da história aparecem personagens com poderes praticamente divinos, como Hagoromo e Kaguya, humanos como Obito e Madara que chegam a tocar nesse nível. Mas afinal, qual deles é o mais poderoso? Naruto e Sasuke entram no top 3 desse vídeo? É isso que a gente descobre agora. E prestem bastante atenção aqui, o top 10 será feito do menos poderoso até o mais poderoso. Lembrando que o critério é de fato quem mostrou mais poder, seja por feitos ou citações coesas, e não quem venceria quem. Então, embora seja parecido, ainda não é a mesma coisa. E por que isso? Porque quando eu faço um top 10 baseado em quem venceria quem, vocês sempre pegam no pé porque alguém que ficou ranqueado mais embaixo pode vencer alguém lá de cima. Então dessa vez é só um ranking de poder, baseado apenas no poder e não em quem venceria quem. Estamos entendidos? Em 10º lugar, Gai Sensei com os 8 portões internos abertos. Sim, meus amigos, o Gai amassou Madara na porrada. Um Madara que já era Jinchuriki do Jubi, e nessa forma o Gai Sensei tem feitos únicos e grandiosos, como ser reconhecido pelo próprio Madara como o mais forte, ter um ataque tão poderoso a ponto de distorcer o espaço só na base da porrada bruta, coisa que nem sequer outros Tsukis como o Ishiki, que são focados na porrada, conseguiram, e nem mesmo Naruto Baryon. Com o 8º portão aberto, o Gai tem um aumento de poder absurdo e colossal de 100 vezes o seu poder base, e assim superando todos os 5 Kages. Então não tem papo, na porrada o Gai é o mais brabo e mostrou um nível de poder fora dos padrões e merece estar no nosso top 10. Em 9º lugar, Kakashi com duplo Mangenkyo Sharingan. E meus amigos, o Kakashi estava usando o poder de terceiros, mas tá na obra e tem que ser contado. E eu já deixo a pergunta pra vocês. Vocês querem um vídeo do top 10 mais fortes de Naruto sem agrotóxicos? Os 10 mais fortes sem poder externo? Se quiserem, já comenta que eu trago. Mas enfim, o Kakashi com duplo Mangenkyo Sharingan desbloqueia um Susanoo perfeito, que apenas brincando tem poder de partir montanhas, só com a pressão da espada, e uma defesa quase que impenetrável, além de conseguir ficar intangível e anular ataques físicos e até mesmo ninjutsus de alto nível, como as estacas da Kaguya. A reação do Kakashi inclusive vai ao máximo com esse Mangenkyo Sharingan, e como o próprio Kakashi confirma, tem o poder do Dojutsu ampliado pelo Chakra Rikudou. Sendo assim, o Kakashi até conseguiu reagir às estacas da Kaguya, que são incrivelmente rápidas, além de que nessa forma, o Kakashi conseguiu ferir a Kaguya, a progenitora do Chakra, além de contar com o Kamui a longa distância, que pode mandar qualquer coisa para outra dimensão, e ainda tem a possibilidade de adicionar o Kamui a shurikens do Susanoo, deixando o Kakashi desse modo quase invencível por um curto período de tempo. E se você quiser saber de quem era esse Susanoo, se era do Kakashi ou do Obito, já tem vídeo no canal e eu vou deixar aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. E em 8º lugar, Naruto com Avatar Kurama modo Ashura. Esse Naruto contava com uma fração do poder de todas as bijus, e ele mostra isso em alguns momentos, quando usa o chakra do Shukaku para selar os movimentos do limbo, ou quando usa o chakra de lava do Son Goku para ferir o Madara e cortar a árvore divina, ou simplesmente quando Naruto manda 9 Rasen Shurikens na cara da Kaguya. Além disso, Naruto tinha o modo Rikudou, que dava a ele conhecimento divino sobre o chakra. O Naruto conseguia voar e tinha o ápice do sensoriamento, conseguindo sentir sombras do limbo que existem só em outra dimensão. Além de ter as esferas da busca da verdade, que podem recriar praticamente qualquer jutsu ou elemento. O poder destrutivo do Naruto era colossal, conseguindo destruir vários meteoros do Shibaku Tensei em um piscar de olhos. Cortar uma árvore imensa era extremamente fácil. Esse Naruto conseguiu reunir uma quantia massiva de chakra natural e recriar o Avatar Kurama modo Ashura e lançar os seus 2 ataques mais destrutivos de toda a obra, que em colisão a flecha de Indra destruiu todo o Vale do Fim e a onda de impacto se espalhou por toda a região. Esse Naruto era extremamente forte, era extremamente rápido, tinha um poder de destruição fora do comum e basicamente conseguia fazer milagres, como recriar o olho do Kakashi e impedir o efeito final dos 8 portões internos. Então Naruto nessa fase era quase imparável e extremamente completo. E se você quiser saber o porquê o Naruto perdeu boa parte desses poderes em Boruto, eu também vou deixar um vídeo explicando nos cards aqui em cima e na descrição aqui embaixo. Em 7º lugar, Sasuke com seu Gedo Susanoo. E bem, esse Sasuke estava absurdo nessa forma e até se autodeclarou o personagem mais forte da obra. Isso porque o Sasuke contava com o Susanoo mais forte canônico da obra, sem contar, claro, o Susanoo do anime do Hagoromo. Um Susanoo que era extremamente rápido e muito forte, a ponto de surpreender o Kurama base e solar na base da porrada. A resistência desse Susanoo era tão grande que mesmo parado, a Kurama perdeu a mão ao socar o Susanoo.
Além disso, o Sasuke contava com o Rinnegan e os 6 caminhos, tendo capacidade de anular ninjutsus pelo caminho Gakidou e a capacidade de retirar a alma inimiga pelo caminho humano, além de poderosos genjutsus do Mangekyou Sharingan e até com seu Rinnegan. E tinha o resto de chakra que o Hagoromo deu e parte do chakra concentrado das bijus dentro de seu Susanoo, o tornando quase que imbatível. E você deve estar se perguntando o porquê o Sasuke foi considerado como mais poderoso que o Naruto. E bem, o motivo é simples. Dentro da própria obra, no ápice de cada um, que é a batalha final, a gente viu que deu empate. Então, se fosse apenas pegar o nível de poder mostrado, o Naruto e Sasuke literalmente ficaram empatados. E sendo assim, tanto faz quem ficou na frente ou atrás, pois ambos teriam o mesmo nível de poder. Afinal, deu empate. Então, o que nós usamos como critério de desempate para os ranquear? E bem, nós usamos o poder potencial de cada um. No caso, o poder que não foi mostrado, mas que teoricamente poderia ser usado. No caso do Naruto, o ápice que ele mostrou foi reunir uma grande quantia de chakra natural e usar tudo isso naqueles 2 ataques. No caso do Sasuke, o ápice dele foi reunir parte do chakra das bijus no Susanoo. Porém, como fica visível, o Sasuke ainda podia sim ter pego mais chakra das bijus, e só não pegou porque o próprio nível de chakra do Sasuke estava muito baixo e interferiu no controle que o Sasuke tinha sobre as bijus usando seu Rinnegan. E você pode dizer, Geek, mas o Naruto também poderia ter pego mais chakra da natureza. E bem, até poderia, porém considerando o máximo que o Naruto tinha à disposição e o máximo do que o Sasuke tinha, é visível que o Sasuke sai ganhando. O máximo que o Naruto conseguiria usar seria 1/2 a mais de energia da natureza, tendo a metade de chakra que o Hagoromo deu como base. Isso porque o segredo do Senjutsu é o balanço. Se você não conseguir nivelar as energias, você não segura o chakra Senjutsu e perde o modo. Então Naruto e o Kurama não conseguem puxar mais energia da natureza do que isso. Já o Sasuke tinha 9 bijus à sua disposição, ou se preferir 8,5 das bijus, só faltando a Gedo Mazou para formar o Jubi igual ao do Madara. Ou seja, o Naruto só poderia aumentar no máximo estourando 1/2 de poder com Senjutsu, e isso representa apenas 25% do poder do Jubi do Madara. Já o Sasuke tinha 9 bijus ou 8,5 das bijus, faltando apenas a Gedo Mazou para formar o mesmo Jubi que o Madara usou. Ou seja, sendo otimista, o Sasuke tinha os 90% do poder do Jubi, que era as 9 bijus à sua disposição. Sendo pessimista, ele ainda teria no mínimo 50% do Jubi, e isso porque só faltava a estátua Gedo Mazou para formar o Jubi que o Madara usou. Então, se nessa cena final o Sasuke resolvesse usar tudo que ele tinha à sua disposição, ele teria no melhor cenário um aumento de 90% do poder, com base no Jubi, que no caso seria todo o chakra das bijus que estavam no Shibaku Tensei, ou no pior cenário, no mínimo 50%. E o Naruto, no melhor cenário, teria apenas um aumento de poder de 25% de energia da natureza, tendo também como base a comparação ao Jubi. Geek, mas o Sasuke não conseguiria controlar tanto poder? E bem, o Madara já tinha controlado tal poder, então não era impossível. O próprio Kurama se espanta e compara o controle de chakra do Sasuke ao do próprio Rikudo Sennin. O Sasuke colocou todo o chakra das bijus no Susanoo improvisado, sem ter a Gedo Mazou. Outra prova que o Sasuke tinha um controle melhor é que o Sasuke pega todo o chakra e concentra em um só ataque, que é a flecha de Indra. Já o Naruto não conseguiu concentrar todo o seu poder em um só ataque, e teve que dividir em 2 ataques para ficar mais fácil. Então, por feitos mostrados, o nível de poder de Naruto e Sasuke é o mesmo, é empatado, pois a luta dos dois dando tudo de si deu empate. Por potencial de poder máximo, o Sasuke, que tinha 9 bijus, é mais poderoso potencialmente falando, e por isso ele ficou à frente do Naruto no nosso ranking. Em sexto lugar, Obito Rikudou ou Jubido para os íntimos. E eu sei que você deve estar pensando, Geek, mas o Naruto e Sasuke não deveriam ser mais poderosos que esse Obito que só tinha um Jubi incompleto? E não, eles não eram. Todo aquele cálculo que eu fiz do Naruto e Sasuke foi apenas critério de desempate para ver qual dos dois ia ficar na posição à frente. Porém, na prática, nesse ataque aqui, nem a flecha de Indra e nem os 2 Rasen Shurikens do Naruto tinham nem sequer 30% do poder do Jubi do Madara. E isso porque o Kurama que reúne o chakra é apenas um clone de 4 clones. Então pega o poder total, divide por 4 e aí coloca o aumento de poder do Senjutsu, que será 1/2 de 1/4, ou algo por volta de 6,25% do poder do Jubi do Madara. E desfazendo os clones do Kurama, no melhor cenário, o Naruto teria 56% do poder do Jubi nessa cena, e o Sasuke também, já que ele empata.
Porém, a gente sabe que não era tudo isso, porque tanto Naruto como o Sasuke gastaram muito chakra na luta contra o Madara, na luta contra a Kaguya e na própria luta dos dois até chegar nessa cena aqui. O Sasuke usa um Susanoo abonado de chakra senjutsu contra o Madara, contra a Kaguya nessa cena aqui e nessa cena aqui também, além da luta com Naruto. Já o Naruto faz um Super Rasen Shuriken de lava, faz 9 Rasen Shurikens das bijus, e embora a essência de cada técnica seja o chakra das bijus, e definindo assim o elemento, mas o combustível do jutsu vem do chakra Rikudou que o Hagoromo deu, além de que boa parte do chakra também foi usado no selamento da própria Kaguya. Então, nessa cena aqui, sendo otimista, eles deveriam ter de 25 a 30% do poder do Jubi do Madara. Já esse Jubi começa com poder base de 7,2 bijus, mas ele vai evoluindo e absorvendo mais energia da natureza, e cada vez mais ficando mais forte. Então, em sua totalidade, o Obito Rikudou é sim mais poderoso que o Sasuke e Naruto, além de que o Obito tem a habilidade que a dupla não tem individualmente. O Naruto não tem o Rinnegan e nem o Mangekyou Sharingan, o Sasuke não tem Esferas da Verdade e nem Super Regeneração, então o Obito tem mais chakra e tem mais habilidades. Então ele é sim muito mais poderoso que a dupla e merece ficar à frente. Em quinto lugar, Hamura Otsutsuki, o irmão do Hagoromo. E bem, o Hamura, assim como o Hagoromo, herdou seu poder diretamente da Kaguya e foram as primeiras pessoas a nascer com chakra, e ambos sempre foram colocados em pé de igualdade e lutaram bravamente contra a Kaguya. O Hagoromo só passou de fato Hamura ao se tornar o Jinchuriki do Jubi, porém antes disso os dois eram nivelados, e o Hagoromo velho, sem o Jubi, falou que o Madara estava se aproximando dele, e a gente sabe que o Madara era mais poderoso que o Jubito, como o próprio Minato ressalta. Então, se o Madara Rikudou, que é mais poderoso que o Obito Rikudou, só estava se aproximando de um Hagoromo velho, sem o Jubi, então obviamente o Hamura, que era nivelado ao Hagoromo jovem, tem que ser mais poderoso que o Jubito. O Hamura já tinha mostrado dominar as esferas da busca da verdade, e sabemos no filme The Last que ele também tinha o Teisengan, um poderoso dojutsu que concede um manto de chakra que aumenta os atributos físicos, e que originalmente tinha um alto poder destrutivo, e por isso a quinta colocação é do Hamura. Em quarto lugar, Ashura Otsutsuki. E bem, o motivo do Ashura ficar à frente do seu tio é porque ele herdou o poder Rikudou de seu pai Hagoromo, e se fosse apenas isso, o Ashura realmente deveria ficar atrás do Hamura ou ficar empatado com ele. Porém, antes desse poder que o Hagoromo repassou ao Ashura, ele já tinha nascido com um poder latente que foi despertado somente na sua fase adulta, depois de muito treinamento. Então, além do próprio poder que foi dito como grande pelo próprio Hagoromo, ele adquiriu mais o poder do Rikudou e por isso ele deveria passar o Hamura. Até onde foi mostrado, o Hamura também tinha as esferas da busca da verdade no mangá, e no anime ele mostrou o Mokuton, e tinha um avatar de chakra gigante, muito similar ao Kurama. E agora, em terceiro lugar, com a medalha de bronze, ele, Madara Rikudou. E bem, muita gente se questiona se o Madara não teria superado o Hagoromo ou a própria Kaguya, porém a Kaguya a gente sabe que não, pois o Naruto e Sasuke confirmou que o chakra da Kaguya é muito mais poderoso. Já sobre o Hagoromo, eu já fiz 2 vídeos sobre isso, então não faz muito sentido repetir tudo de novo aqui. Mas enfim, o Madara no seu auge de poder tem um chakra monstruoso, com base tendo um Jubi, além de ter consumido uma árvore divina e um fruto divino, que ficou por pouco tempo na Terra. Porém, ele ainda tinha acesso ao chakra das pessoas do Tsukuyomi infinito, e do tronco da árvore divina que estava conectado ao planeta. Então, no quesito chakra, o Madara não ficaria sem. O Madara foi o único além da Kaguya a despertar o Rinne Sharingan, além de se autodeclarar imortal. Foi capaz de resistir a um ataque que distorceu o espaço, antes mesmo de ser imortal, e sobreviveu. Conta com Mangekyou Sharingan, Susanoo perfeito, Rinnegan em 6 caminhos, além de uma habilidade extremamente roubada, que é o seu limbo, e segundo o Databook, tem as mesmas habilidades que o Madara original. O Madara tem uma regeneração e resistência, além de tudo mostrado até sua aparição, e uma experiência de batalha ímpar, além das esferas da verdade e várias Kekken Genkais, e por tudo isso não tinha como o Madara ficar fora do top 3 de Naruto Shippuden. E em segundo lugar, Hagoromo Otsutsuki. E bem, o Hagoromo é o Rikudou Sennin, considerada a maior lenda ninja e também um dos seres mais poderosos do universo. Hagoromo conta com 6 caminhos do Rinnegan e tem total domínio do modo Rikudou, ou seja, total entendimento sobre o chakra, além de ser o melhor usuário de Omniotom da obra. Hagoromo é simplesmente o criador do jutsu da criação de todas as coisas, conseguindo criar vida com tal habilidade, dando forma e vitalidade a 9 bestas com caudas diferentes. Basicamente não existe técnica no mundo de Naruto que o Hagoromo não entenda devido a seu modo Rikudou, e também seu Rinnegan, além de ter o jutsu de criação de todas as coisas. Em outras palavras, não existe uma só técnica no mundo de Naruto que o Hagoromo não possa recriar.
além de ser o primeiro Jinchuriki do Jubi, e com tudo isso não tinha como Hagoromo ficar em outra posição. Em primeiro lugar e acima do Hagoromo, somente Kaguya Otsutsuki, a progenitora do chakra, tendo o maior chakra da obra por ser uma Otsutsuki que consumiu o fruto de chakra e se tornou parte do próprio Jubi. Kaguya conta com o chakra mais poderoso de toda a obra de Naruto Shippuden, conseguindo até mesmo criar várias dimensões e as controlar à sua bel vontade. Kaguya foi a única que mostrou ter poder para destruir uma dimensão inteira, além de ter demonstrado habilidades singulares, como a sua Kekemora dos Ossos das Cinzas Mortais, que desintegra completamente o alvo e transforma em cinzas. Kaguya possui o Byakugan e o dojutsu mais forte da obra até então, o Rinne Sharingan, que possui todas as habilidades do Sharingan e Rinnegan. No anime, a Kaguya apenas usa o caminho Gakidou para absorver o Amaterasu, porém no mangá, a Kaguya usa o poder de repulsão contra o Naruto, além de ter poderosos genjutsus como confirmado por Hagoromo, inclusive o genjutsu mais poderoso da obra, o Tsukuyomi Infinito. Além de ser imortal, e a única forma de ser parada é por meio de um selamento específico, que é o Rikudou Shibaku Tensei. E por tudo isso, o top 1 do nosso ranking dos personagens mais poderosos de Naruto Shippuden é sim Kaguya Otsutsuki. E galera, esse vídeo deu um trabalhão, se puderem fortalecer com like, eu agradeço do fundo do meu coração. Se gostarem do vídeo, já se inscreve que em breve tem o top 10 mais forte de toda a obra, considerando tanto Naruto como Boruto, então se não quiser perder, já se inscreve no canal. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo, fui!